verdade, esse tema do ITBI, o limite, né, da utilização da imunidade do ITBI nas operações de reorganização societária está intimamente ligado à questão do planejamento tributário no âmbito municipal. E os limites, efetivamente, relativos a essa imunidade estão, por sua vez, também relacionados à questão da utilização ou do reconhecimento dessa imunidade nas operações de reorganização societária para fins de redução da carga tributária. Então, o que nós teríamos em termos de limite dessa imunidade? São limites legalmente impostos e limites que estão na Constituição Federal e também no sistema tributário como um todo, eu diria até que decorrem da moral média da sociedade, de uma postura ética do contribuinte em saber qual é a razoabilidade da operação, no sentido de que ela não seja abusiva e se descaracterize o planejamento tributário para efetivamente se entrar numa situação de evasão fiscal. Então, esses são os limites que a gente vai procurar enfrentar nesse curto espaço de tempo que a gente tem para falar efetivamente sobre esse tema. A imunidade no ITBI, das imunidades específicas, eu diria, é a mais visada no sentido de realizar um planejamento sucessório e um planejamento no que concerne às reorganizações empresariais, as operações de reorganização societária. E esse tema da responsabilidade, do planejamento tributário tem sido muito invocado, tem sido muito enfrentado no Brasil, sobretudo diante da elevadíssima carga tributária e complexa, igualmente, que nós temos no Brasil. Então, já tivemos outros painéis hoje, teremos até o final do evento. Tem se mostrado extremamente relevante, efetivamente, definir o que é um procedimento evasivo e o que é um procedimento elisivo. A gente ouve em relação à cláusula do artigo 116 do CTN, que é uma cláusula anti-elisiva. Ela não é uma cláusula anti-elisiva, ela é uma cláusula anti-evasiva. Por quê? E, sobretudo, extremamente aberta. Nós temos aqui a professora Mariel, que escreveu sobre ela, enfim. Na verdade, o planejamento tributário, ele não é proibido. Nós não precisamos de uma cláusula anti-elisiva ou de limites à elisão fiscal. O planejamento tributário é próprio da atividade empresarial e é um direito da pessoa natural ou da pessoa jurídica querer e buscar reduzir a carga tributária. Isso é próprio do princípio da liberdade de atividade econômica e ninguém é obrigado a pagar mais tributos do que deve, nem fazer opção por uma operação que seja mais onerosa. É natural que se busque, dentro das possibilidades que são licitamente admitidas, a redução da carga tributária. Então, de fato, os limites que se impõem ao planejamento tributário são aqueles naturalmente decorrentes do sistema constitucional, alguns já existentes, outros ainda não na legislação, e, como eu digo, na minha concepção, no meu julgamento, aqueles que decorrem da moral média da sociedade, de um comportamento ético e até muitas vezes do feeling, eu digo, do próprio empresário, da pessoa, de que de fato não está praticando uma operação abusiva, e sim uma operação dentro daquilo que é permitido, lícito e esperado num sistema em que se busca simplificação e redução da carga tributária. Pois bem, vamos ver se eu consegui funcionar esse negocinho para cá, para lá. Aqui. O artigo 156 da Constituição Federal estabelece a regra de imunidade do ITBI e o faz, na verdade, em relação a duas situações. A imunidade na incorporação de bens em realização de capital e a imunidade na transferência de bens imóveis nas operações de reorganização societária, que são fundamentalmente, então são essas duas hipóteses, né, incorporação de bens e organização societária, e nós temos como operações de reorganização societária a incorporação, a fusão, a cisão, e não está na dicção do dispositivo constitucional a transformação, que também é uma operação de reorganização societária. Embora não esteja referida expressamente no artigo 156 da Constituição Federal, segundo a minha concepção, essa é também a transformação estaria alcançada numa hipótese de transmissão de bens imóveis, né, nesse procedimento de reorganização societária,
Porque nós estamos falando de imunidade. As imunidades têm que ter uma interpretação ampla e analógica. Então, o que buscou o Constituinte com a imunidade do ITBI nas reorganizações societárias? Foi exatamente estimular essa dinâmica das operações sociais, né? Não inviabilizar a divisão, a cisão, a incorporação, quando isso se fizesse necessário diante da realidade empresarial e com o propósito até de crescimento econômico. Então, interpretando de maneira ampla e analógica esse princípio, eu incluiria dentre as operações de reorganização societária referidas no artigo 156, também a operação de transformação. O artigo 36 do Código Tributário Nacional reproduz as imunidades referidas no artigo 156 e no parágrafo único acresce uma terceira hipótese de não incidência, que é chamada pelo legislador de desincorporação, ou seja, refere-se àquele retorno do bem que foi para a sociedade, para a empresa. Eu tenho um bem que estava na empresa e ele vai retornar para o patrimônio de um dos sócios. Essa é uma hipótese de desincorporação, também de transmissão, vamos assim dizer, por ato inter vivos de uma propriedade, e que a priori estaria sujeita à incidência também do ITBI. No entanto, na minha visão, como essa hipótese não está contemplada na Constituição Federal, nós teríamos nessa hipótese uma hipótese de isenção. Então, na desincorporação e agregação, né, ao patrimônio do sócio novamente, nós teríamos diversamente uma hipótese de isenção, o que nos permite concluir que na transmissão de bens imóveis por ato inter vivos no sistema brasileiro, nós temos duas hipóteses de imunidade e uma hipótese de isenção. Bom, esse tema do artigo 36 foi enfrentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça num voto monocrático do ministro Humberto Martins, que decidiu o seguinte. Ele disse o seguinte: na desincorporação, na hipótese do parágrafo único do artigo 36, duas ideias são fundamentais. Em primeiro lugar, o imóvel que retorna ao patrimônio do sócio não precisa ser necessariamente aquele imóvel que foi incorporado à sociedade. E que a regra da preponderância, que nós vamos ver na sequência, não se aplica a essa hipótese de desincorporação, porque nós estamos falando em transmissão de bem imóvel para o patrimônio de uma pessoa física e não para o patrimônio de uma pessoa jurídica. Então, essa é uma questão interessante em relação a esse tema. E no que diz respeito à questão dos limites, né, que é efetivamente o objeto da nossa fala aqui, do tema que nos foi atribuído. O limite imposto pela legislação ao reconhecimento da imunidade na transmissão de bens imóveis por ato inter vivos, nas operações de reorganização societária e assim também nas hipóteses de planejamento sucessório, de incorporação de capital, de bens imóveis como realização de capital, encontra um limite imposto de maneira objetiva pela legislação. A cláusula do artigo 37, ou essa regra do artigo 37, pode ser entendida como uma cláusula anti-evasiva, né? Na verdade, essa não é uma cláusula anti-elisiva, mas é uma cláusula anti-evasiva. Diferentemente daquela hipótese do artigo 116, no caso do ITBI, o CTN estabelece de maneira clara o que poderá ser considerado evasão fiscal na utilização ou no reconhecimento dessa imunidade. E diz o seguinte: para reconhecimento da imunidade, é necessário que a empresa a qual foi incorporado o bem não tenha capital operacional superior a 50% relativo a operações imobiliárias. O que significa isso? A empresa a qual foi incorporado o bem não pode se dedicar ao ramo imobiliário, na venda ou na alocação de bens. Nesse sentido, se ela for desse setor, ela teria como capital operacional mais de 50% relativos ao aluguel, venda de bens imóveis, etc. Então, essa regra, na verdade, ela evita, né, que se utilize a imunidade como uma forma de planejamento tributário com um propósito eminentemente evasivo.
ela adquire maior importância, efetivamente, nos planejamentos sucessórios, porque hoje em dia todo mundo procura muito essa situação de evitar a incidência do ITCMD lá na frente, com a morte, com o inventário, etc. Então a ideia é de realizar um procedimento anterior efetivamente ao inventário, para que não incida lá na frente o imposto causa-mortes. Então, o que as famílias, etc., buscam fazer? Constituem uma pessoa jurídica e, fazendo uso dessa imunidade, incorporam bens à pessoa jurídica. No entanto, aquela pessoa jurídica só vai se dedicar à alocação daqueles bens, à venda, enfim. E isso, de fato, é considerado como uma forma de evasão fiscal. Então, se a ideia for essa, isso que o legislador está querendo dizer, olha, se a ideia for evitar a incidência do ITCMD lá na frente e começar já a incorporar esses bens a uma pessoa jurídica, porque no momento do falecimento do proprietário, eu tenho só cotas, né, a serem divididas, nunca com o valor efetivo da propriedade, etc., isso não pode ser feito se o capital operacional da pessoa jurídica superar, na verdade, 50% no que tange a esses recursos relativos a operações imobiliárias. Então, esse é o limite imposto pela legislação. A jurisprudência é unânime no seguinte sentido: feita uma perícia, ou verificados os documentos, a contabilidade, e uma vez verificado que realmente o capital operacional relativo a operações imobiliárias supera 50% do valor do capital da empresa, dos recursos da empresa, fica descaracterizada a imunidade. Então, aí nós teríamos uma situação de desqualificação da operação, que se diz no planejamento tributário, e uma requalificação para uma situação em que seria devido efetivamente o ITBI. Essa regra, como estava no slide anterior, tem duas situações, tem dois marcos temporais diferentes. Para empresas novas, esses 50% são oferidos no que diz respeito aos 3 anos seguintes à constituição da empresa. Isso para empresas que estão constituídas há menos de 2 anos. As empresas para as empresas não. Para as empresas antigas, considera-se os 2 anos anteriores à incorporação do bem e os 2 anos posteriores à incorporação do bem, cumulativamente. Nesses 4 anos é que se vai verificar se mais de 50% do capital operacional era fruto de atividade imobiliária. Então, aqui mesmo no TJ de Minas Gerais, eu trouxe uma decisão de vocês, mas esse tema é unânime. Se isso é verificado, os tribunais reconhecem a imunidade, né, se não há essa identificação de acima de 50% do capital operacional em relação a verbas, né, de natureza imobiliária, é reconhecida a imunidade, caso contrário, ela não é reconhecida. Quando que essa imunidade pode ser utilizada nas formas de reorganização societária, sem que seja considerada uma forma de um procedimento evasivo? O exemplo mais típico, bem fácil da gente falar aqui agora, diz respeito a uma situação que pode ser qualificada como negócio jurídico indireto, ou seja, é uma forma lícita e juridicamente admissível no direito, em que uma empresa busca incorporar um bem que pertence a outro. Ou seja, a ideia dessa empresa que quer adquirir o bem é, em princípio, comprar o bem. Então, eu tenho uma empresa que tem como patrimônio um único bem e quer vender esse bem. E uma outra empresa que quer adquirir o bem dessa segunda empresa. Em vez de realizar uma operação de compra e venda do bem, em que efetivamente incidiria o ITBI, o que a primeira empresa vai fazer? Olha, o único bem que você tem é esse. Eu queria comprar, mas se eu comprar, vai incidir o ITBI. Então, o que eu vou fazer? Um negócio jurídico indireto. Eu vou incorporar a sua empresa minha, porque na incorporação não incide o ITBI. Então, o que é isso? Como é qualificada essa operação no direito civil? É qualificada como negócio jurídico indireto. É uma operação absolutamente ilícita, possível. Não se pode falar absolutamente em simulação ou dissimulação, que esta sim é vedada pelo sistema. A simulação
a simulação normalmente encobre uma operação dissimulada. É um exemplo bem comum para que a gente entenda o que é um planejamento tributário abusivo e não permitido, daquele planejamento tributário que não é abusivo, se faz através do negócio jurídico indireto e é absolutamente permitido. Uma coisa que todo mundo já deve ter visto em casa, por exemplo, é a situação em que um pai que tem que doar dinheiro para o filho, para comprar um carro, para comprar, enfim, o filho não tem renda, né? Não tem ingresso suficiente para comprar o carro no nome dele. O que o pai vai fazer? Vai doar aqueles recursos para o filho para que ele possa efetivamente comprar o carro no nome dele. Essa situação, na verdade, envolve uma simulação e uma dissimulação. Qual que é a operação dissimulada? A doação. Como que vai ser registrada essa operação no imposto de renda? Empréstimo, porque no empréstimo não tem incidência de imposto. Então, a operação simulada é o empréstimo, a dissimulada é a doação. E aí, uma doação, na verdade, em que aquele que empresta abre mão de receber o crédito de volta, né? Essa sim é uma operação vedada pelo sistema porque ela é abusiva. Efetivamente, não é o caso dessa que nós vimos aqui, que é uma operação real, não envolve abuso, não é fictícia, etc. Enfim, nós temos então como limites aqueles impostos pelo artigo 37 e aqueles impostos, como eu falei, decorrentes do planejamento tributário normal, que são os limites impostos pela Constituição e pela moral média da sociedade. Era o que eu tinha a dizer, eu agradeço muito a atenção.